Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hein? Que o Senhor Jesus venha abençoar ricamente, poderosamente a sua vida, sua família, seu trabalho, seus negócios. Que a bênção do Senhor seja abundantemente sobre vocês, em nome de Jesus. Alguns dias atrás, no início do ano, durante 2 noites, o Senhor me despertou na madrugada, trazendo visões sobre os dias atuais. E nos dias posteriores, eu já coloquei, tanto no Facebook, como também no Instagram e nos grupos de WhatsApp que eu faço parte, que realmente a igreja precisava buscar mais e mais ainda a presença de Deus para esses dias. As visões, revelações que o Senhor me mostrou, Ele não me permitiu para dizer, mas o Senhor Jesus me deu uma palavra que está aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14. Aqui eu tenho a revista corrigida, a NVI, mas eu vou ler para você a tradução viva. Mas antes de eu ler essa palavra para você, nós estamos vendo que o mundo todo está passando por um processo, por uma situação. Muitos estados no Brasil também estão passando. Mas aqui em Minas Gerais, onde nós estamos vendo aí que coisas têm acontecido consecutivamente aqui no estado de Minas Gerais. Nós vemos aí o que aconteceu com as chuvas, né? Muitos lugares ficaram abatidos pela chuva, os rios entraram nas cidades, então aconteceu muitas coisas, muitos alagamentos, né? Muitas lavouras se perderam por causa do intenso número das águas que foram produzidas pelas chuvas e coisas mais. Nós vimos aí muitas estradas que foram danificadas. Nós estamos acompanhando aí também cidades históricas aonde se desmoronou, né, ribaceiras, morros, destruindo até patrimônios históricos ali dessas cidades. Nós vemos também o que aconteceu em Capitólio, o rompimento ali daquela rocha também, a rocha caindo sobre aquele local ali, grandes perdas houve naquele lugar. E também agora, recentemente, tivemos aí a notícia de meteoros também caindo em Minas Gerais. Só que eles não chegaram a chocar com a terra, né? No próprio espaço, no próprio ar, eles ali se desmaterializaram. Então, queridos, está acontecendo tantas coisas em Minas Gerais. Não só no Brasil, no mundo não. E o Senhor tem me despertado para esse texto. Minas Gerais é uma cidade conhecida pelo amor, pela recepção dos mineiros, né? E o Senhor Jesus tem promessas para Minas Gerais, como tem para o Brasil, para as nações, para o mundo. Mas aqui está em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, assim: Então, se o meu povo se humilhar e orar e procurar e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu virei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amado, precioso, amigo Espírito Santo, unja a tua palavra e fale conosco em nome de Jesus. Aqui existem chaves tremendas espiritualmente para a nossa vida, para nós aplicarmos sobre a nossa vida. E principalmente nós que somos cristãos. Aqui eu vou deixar para você chaves espirituais simples, mas tem um poder sobrenatural de mudar a região onde você mora, a região onde você habita. Queridos, o Senhor Jesus, ele constituiu a igreja de poder e autoridade. Ela é uma instituição divina que ela pode ter o poder através de Cristo, pela pessoa do Espírito Santo, para mudar a realidade de um bairro, de uma cidade, de um estado, de uma nação. E a igreja, ela precisa de despertar da tamanha responsabilidade que ela tem e tamanha confiança que Cristo depositou nela para ser a extensão do seu ministério sobre a face da terra. Então vamos lá. Se você quiser anotar aí. Então, se o meu povo, quem que é o povo que Deus está dizendo aqui? É o seu povo que se chama pelo nome. É o povo que realmente crê em Deus, confia em Deus. Realmente é um povo separado. É um povo que realmente se separou para Deus.
é um povo que realmente entendeu a morte e a ressurreição de Cristo, entendeu o envio de Cristo à terra, entregou a sua vida a Cristo e através de Cristo se tornou uma nova criatura. Então aqui o Senhor, ele já coloca aqui uma definição. Então, se o meu povo, você é povo de Deus, você é nascido de novo, você é filho de Deus através de Cristo, então é com você essa palavra. Então a primeira chave aqui, Deus vai operar através do seu povo, que se chama pelo seu nome. A segunda coisa, se humilhar. O que é se humilhar? É entrar em uma posição diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo como Deus é poderoso, reconhecendo como Deus é tremendo. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Então, irmãos, muitas pessoas vivem uma vida totalmente independente de Deus. Acham que não precisam de Deus, acham que não carecem de Deus. Querido, isso é um engano. Davi, em toda a sua majestade, em todo o poder que ele tinha, em toda a influência que ele tinha, ele sempre se humilhava diante do Senhor. Chegou uma certa vez que Davi chegou no acampamento, ali não estavam os seus filhos, não estava a sua família. Os soldados também chegaram e não encontraram ninguém. E o que Davi fez? Davi, no ato de humildade, ele foi buscar ajuda em quem? Foi buscar o Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor, ele se prostrou diante do Senhor, reconhecendo o poderio de Deus. E perguntando ao Senhor: eu devo perseguir meus inimigos? Eu devo ir atrás dele? E o Senhor disse: vá, que eu te darei a vitória. Então, irmãos, o ser humano de anos para cá, de tempos em tempos, pela sua situação, por aquilo que ele tem adquirido, conquistado, muitas vezes ele acha que ele tem tudo. Ele acha que ele pode tudo. E nós vemos que durante esses anos aí que nós estamos passando, enfrentando essa pandemia aí, nós vemos que Deus tem mostrado para muitos que não é dessa forma, não é desse jeito. Então o povo deve se humilhar diante de Deus. Humilhar pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelos seus erros, pelas suas transgressões, pelas suas mazelas, pelas suas negligências. Humilhar mesmo, irmão, reconhecendo a pessoa que é, reconhecendo que poderia estar fazendo mais para Deus, mais para a obra de Deus, mais para o reino de Deus, não está fazendo. Reconhecer que poderia estar orando, ajudando mais o próximo, mas não está fazendo. Realmente, irmão, nós precisamos colocar numa posição de humilhação mesmo. Reconhecer os nossos erros e falhas e acertos também diante de Deus. Então, irmão, devemos nos humilhar, reconhecendo quem somos e reconhecemos quem Deus é. A terceira coisa que ele diz assim, e orar. O que é orar para você? Orar é você falar com Deus, sim. Orar é você expressar palavras ao Senhor. Orar é você orar por você, pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. A Bíblia diz orar uns pelos outros, orar pela igreja de Jesus. Orar pelos missionários que estão no Brasil, no exterior, fazendo missões. Orar por Israel. Irmãos, o Brasil, você precisa entender uma coisa, o Brasil precisa muito das nossas orações, irmãos. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades, nós precisamos orar, irmãos. Você mora no Brasil, a sua família mora no Brasil, seus filhos, seus netos moram no Brasil, então você precisa orar muito por essa nação. Deus tem grandes promessas para o Brasil. Deus tem uma promessa muito grande, um grande avivamento no Brasil. E esse avivamento que vai tocar o Brasil, ele vai tocar outras nações. Da mesma forma que Deus quer fazer e cumprir as promessas dele sobre o Brasil, Satanás e seus demônios querem tentar impedir. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que a igreja precisa realmente se posicionar nas regiões celestiais, nas regiões celestes em oração. Nós precisamos orar, irmãos. Quantas pessoas, meus irmãos, estão vivendo um tempo de apostasia, estão deixando a apostasia, a frieza espiritual, tomar conta das suas vidas. Não querem mais participar de uma comunhão
junto à palavra de Deus, ou à comunhão e oração e adoração. Não querem participar de um culto. Não levam a verdade, irmão, consigo mais. Estão deixando ser levados pela mentira, pelo engano, por falsos evangelhos que têm sido pregados, por heresias que têm sido criadas. Tem deixado, irmão, a fé genuína e verdadeira, que desde o início da sua caminhada cristã tinham lá, minha sobenebastébia. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Quantas pessoas, irmãos, estavam na casa do Senhor, na igreja, hoje não estão mais. Estão vivendo uma vida como se não precisasse mais, que não precisasse estar no contexto mais de igreja. Irmãos, isso é perigosíssimo. Provérbios diz que aquele que anda só, ele busca os seus próprios interesses, irmãos. Jesus, ele constituiu a igreja, o corpo de Cristo, e os membros precisam estar inseridos no corpo de Cristo. Esse negócio de dizer, não, eu sirvo a Deus, eu não preciso estar numa igreja. Irmão, isso é a maior fake news da história, irmãos. Se a igreja existe, ela tem um propósito. Se o corpo de Cristo existe, tem um propósito, querido. Deus, em toda a sua palavra que aqui está, Deus nunca ia criar algo sem um propósito, sem um fundamento, querido. De maneira nenhuma. Então entenda uma coisa, a igreja precisa orar, irmão. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, precisamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, irmãos, pelas nações. Nós vemos aí, irmãos, que os dias estão sendo abreviados. Nós estamos aí praticamente na metade do mês de janeiro, querido. Nós vemos aí, queridos, quantas coisas têm acontecido na face da terra, querido. Coisas que você não viu e não ouviam há 20 anos, 30 anos, 15 anos atrás, 10 anos, está acontecendo, querido. Então, irmãos, nós precisamos realmente ser a luz e o sal da terra que Jesus deseja que nós venhamos ser, queridos. Mais uma coisa, e me procurar. O que é procurar? O Senhor está dizendo aqui procurar, buscar. Você, quando perde algo e você precisa, você busca, você procura até encontrar. O Senhor está fazendo um convite para a sua igreja. Vem me procurar, vem me buscar, que vocês vão me encontrar. Querido, a gente procura tantas coisas, o mundo procura tantas coisas, as pessoas procuram tantas coisas para ter uma vida melhor, satisfazer os seus desejos, mas esquecem de procurar a pessoa mais importante, a pessoa do Espírito Santo. Esquece de procurar a Deus, e muitos só procuram a Deus no momento da dor, da dificuldade, da tristeza, da luta, da prova. Não, querido. Mantenha e tenha um relacionamento contínuo, direto, constante com o Senhor. E você vai ver como a sua vida vai mudar, como os seus pensamentos vão mudar e como tudo vai mudar ao seu redor, querido. Ele continua dizendo aqui, ó. E se arrepender. Querido, arrependimento. O que é arrependimento? É mudança. É metanoia. É deixar de fazer o que fazia, deixar de pensar o que pensava. É deixar de agir como agia. Arrepender, irmão. Arrependimento não é quando eu choro, é quando eu mudo. Esse é o arrependimento que o Senhor quer. Um arrependimento de mudança. Realmente chegar a reconhecer e mudar. Irmãos, a porta ainda continua estreita, o caminho também. Irmãos, servir a Cristo não é brincadeira. E viver sem Cristo também não é brincadeira, porque servir a Cristo, andar com Cristo, ver a palavra de Cristo, na dependência do Espírito Santo, querido, você sabe onde você vai chegar. Mas viver uma vida hoje, os dias que estamos vivendo sem Cristo, querido, você também sabe para onde você vai. A única segurança que nós podemos ter é Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, querido. Não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe uma segunda opção. Não existe uma terceira via. Você entra por Jesus, querido, e entra no caminho, porque o outro não existe. O único caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus está dizendo, eu sou. Ele trouxe a sua responsabilidade para si próprio. Ele trouxe essa responsabilidade para ele mesmo. Eu sou o caminho. Eu sou aquele que conduz ao Pai e aos céus. E eu sou a verdade. Então não existe uma verdade maior que essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único que pode dar a vida eterna é Cristo, querido. Engano de muitos que acham que só tem essa vida e acabou essa vida, acabou tudo, parou tudo. Não, querido. Existe uma vida eterna. Mas a vida eterna vai
arrepender da sua vida atual. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Talvez você está ganhando muito dinheiro, muita coisa, conquistando muita coisa, mas como está a sua vida espiritual? Talvez você não tinha nada e no meio dessa pandemia Deus fez você crescer, prosperar. Você alcançou coisas que antes você não alcançava. Mas como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Não é errado você conquistar as coisas. Não é errado você ter as coisas, de maneira alguma. Deus tem prazer e alegria na prosperidade do seu servo. Errado é você dar mais valor às coisas do que o Criador. Errado é você dar mais valor à posse do que o provedor. Então, querido, é momento de nós nos arrependermos. Realmente arrepender, ter uma conversão, uma mudança de mentalidade. Não vos conformeis para esse mundo, mas transformai o vosso modo de pensar. É metanoia. É tempo, irmão, de você se arrepender. Você afastou da igreja, você afastou dos caminhos do Senhor, você afastou da presença de Deus, pelo amor de Deus, volta. Ah, mas eu caí, eu pequei, eu fiz tanta coisa errada. E o filho pródigo também fez, mas ele se arrependeu, ele caiu em si a sua posição e ele lembrou que tinha um pai. E se você está tendo a vida, se você está tendo a oportunidade de se arrepender, não deixa para amanhã que você pode fazer hoje. Porque o amanhã não é garantia de chegar. Mas o hoje, o momento é agora. E o tempo é favorável agora. E diz aqui, ó. E mudar a sua maneira errada de viver. Queridos, quantas pessoas... Eu vivo desse jeito porque é a maneira certa. A Bíblia nos ensina a maneira correta de viver. Andar no Espírito, de maneira nenhuma, satisfarão os desejos da sua carne. O que é andar no Espírito? É andar na dependência do Espírito Santo. É andar em comunhão com o Espírito Santo. É andar em intimidade com o Espírito Santo. É andar em relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes, irmão, a gente fala assim, mas a minha vida, eu quero viver minha vida desse jeito. A melhor forma de você viver e da forma de viver corretamente está aqui no livro da instrução. A palavra de Deus. O Senhor diz em Gênesis 17, ele diz algo assim, muito poderoso, querido, e tremendo. Obrigado, Espírito Santo, eu te amo pela sua palavra. O Senhor é maravilhoso, Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, ele é tremendo. E quando nós entendemos isso e aplicamos isso na nossa vida, olha o que o Senhor disse para Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha aí, anda na minha presença. A palavra de Deus nos ensina da maneira correta de andar na presença do Senhor. O Espírito Santo nos ensina a andar da maneira correta diante do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Querido, não tem nenhum esboço, nada aqui, mas o Espírito Santo aqui, ele é tremendo, porque nós estamos falando das coisas dos céus, do reino de Deus. Então, ele já me deu outro versículo aqui, olha que coisa tremenda, ó. Provérbios capítulo 3, no versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida familiar, é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Onde você passa, você tem que reconhecer o Senhor. Você tem que colocar o Senhor como o Senhor de tudo, querido. E aquilo que está torto aqui, ó, e ele endireitará as suas veredas. Então, mudar a sua maneira errada de viver. Quantas pessoas, irmãos, estão vendo distante de Deus, de longe de Deus? Quantas pessoas aí tiveram a oportunidade de se aproximarem nessa pandemia, se aproximaram no começo, depois se distanciaram? Queridos, quero dizer uma coisa para você. Aquilo que tem afastado você de Deus, tira da sua vida. Influências, amigos, costumes, hábitos, pecados, condutas. Querido, tudo aquilo que tem afastado você de uma comunhão plena
e constante com o Senhor, querido. Para de ficar alimentando isso, para de ficar colocando isso em prática na sua vida. Eu não estou aqui dizendo para você qual o seu erro, qual o seu pecado, sua falha. Não, estou aqui te pregando, ensinando a palavra de Deus. É mudar a sua maneira errada de viver. Você sabe o que precisa melhorar, você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa mudar na sua vida. Você sabe. Você é uma pessoa inteligente. É só você olhar para a palavra. Ah, mas minha vida está toda errada assim. Quando eu melhorar, eu vou para a igreja. Isso é uma mentira do diabo, isso é um engano. Você tem que vir do jeito que você está. Porque no seu convívio diariamente com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com pessoas que vão orar pela sua vida, ministrar sobre a sua vida, discipular você, é que os seus olhos vão se abrir, as escamas vão cair, você vai ter um entendimento de realmente você precisa mudar áreas da sua vida. E o Espírito Santo, ele está aqui disponível para todos para ajudar que essa mudança ocorra. E aqui ele continua dizendo, ó, depois de tudo isso, ó, depois que o povo de Deus se humilhar, orar, se arrepender, mudar sua maneira errada de viver, aí vem a resposta de Deus. Eu ouvirei do céu as suas orações. Então, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir a nossa oração. Deus vai ouvir a oração do seu povo. Deus vai ouvir a oração da sua igreja. Já estou terminando essa palavra aqui já. Deus vai ouvir. Mas Deus espera, olha para você ver, toda ação produz uma reação. Até aqui Deus está pedindo para nós fazermos a nossa parte. E depois que nós fizermos a nossa parte, o Senhor vai fazer a dele. E qual vai ser a primeira? Eu ouvirei do céu as suas orações. Então Deus vai ouvir a oração do seu povo, que realmente colocar essas chaves espirituais aqui, evidência na sua vida. E eu perdoarei os seus pecados. Olha aí. Deus vai ouvir as orações, Deus vai perdoar os pecados, e vem mais algo ainda da parte de Deus. Eu sararei a sua terra. Olha aí, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar a resposta que o povo precisa para as suas orações. Só Deus pode fazer o milagre, a bênção, a vitória, estabelecer na vida daquele que busca. Só o Senhor tem o poder de perdoar os pecados, as falhas, os erros, as transgressões do ser humano. Só o Senhor pode dar a segunda oportunidade para o ser humano. E aqui diz, eu sararei a sua terra. Lavras, Minas Gerais, o Brasil, as nações, precisa de cura. Precisa que realmente o Senhor venha sarar essa terra. Os pecados, a mentira, a religiosidade, coisas terríveis têm se passado pela conduta do ser humano na face da terra, tem chegado como um cheiro desagradável na narina de Deus. E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos nos posicionar. Então vamos nos posicionar, porque todos esses sinais que estão acontecendo na face da terra, Deus está falando algo conosco. Deus está falando com seus profetas. Por isso que eu estou aqui hoje. Estou sendo profeta da sua vida, para te alertar a se colocar numa posição, se colocar realmente na brecha, realmente se colocar diante do Senhor em prol da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus vizinhos, do seu bairro, da sua cidade, desse país, desse estado onde você habita, onde você mora e diante das nações. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas também. Vamos divulgar esse maior número de pessoas podemos alcançar. Vamos orar. Vamos levantar um jejum ao Senhor. Separa aí um dia, pelo menos 3 dias da semana. Vamos realmente nos colocar diante do Senhor. E no momento que você estiver orando, fala, Espírito Santo, me mostra, me revela o que eu tenho feito que tem desagradado o teu coração, que tem entristecido o teu coração. Me mostra, Espírito Santo. Então, igreja, o quadro pode mudar, porque o ano de 2022 o Senhor nos deu uma palavra, é o Kairos de Deus. Será um ano de coisas rápidas, um ano de velocidade, um ano de coisas que antes demoravam para fazer muito tempo,
será assim, ó, muito rápido. Orações que antes demoravam um tempo serão respondidas muito rápido. Será um ano de aceleração. Os testemunhos já estão chegando, os irmãos já estão compartilhando comigo os testemunhos do que Deus já está fazendo no mês de janeiro. E eu creio que esse ano será um ano onde Deus vai surpreender milhares e milhões de pessoas. Então, se você foi abençoado com essa mensagem, você pode também compartilhar o nosso link aí do YouTube, Davi Garcia. Tem mensagens que vão edificar a sua vida, edificar a vida das pessoas que você ama. Tem vídeos de milagres, sinais, maravilhas que estão aí postados também para aumentar a sua fé, edificar a sua fé. Vamos orar. Eterno Deus, poderoso Pai, eu coloco diante do Senhor os teus filhos e as tuas filhas nesse dia, Pai. E eu peço que realmente haja um despertar espiritual, Senhor, sobre a igreja, sobre o teu povo, Senhor. E que realmente as pessoas venham entender e tomar posse dessa palavra. Espírito Santo, continue a ministrar, a falar no coração dos teus filhos e das suas filhas. E que haja um grande avivamento, um grande despertar espiritual em Lavras, Minas Gerais, no Brasil, nas nações e no mundo. Nós abençoamos Israel e pedimos a paz e a bênção do Senhor sobre Israel. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.